Tivemos aí o resultado aí dos primeiros 6 meses desse governo, do governo Lula, 2023. 400 mil empresas, mais de 400 mil empresas que saíram do Brasil. Empresas pequenas, empresas de médio porte, que fecharam as portas, que saíram do Brasil. Isso é um resultado de um governo que dificulta a vida do empreendedor, à medida em que aumenta a burocracia, à medida em que aumenta os impostos, e que o governo não gera condições favoráveis para o empreendedor empregar seu capital, que não gera segurança, que não gera estímulo, para o empreendedor, não produz, não gera segurança. Então o empreendedor sem expectativa, ele fecha as portas. Diferente do governo do ano passado, diferente do governo da gestão 2019-2022, Pátria Amada Brasil, que mesmo durante a pandemia evitou que muitas empresas, pequenas empresas, fechassem, criando o Pronamp, fazendo assim com que aquelas empresas não demitissem seus empregados e nem fechassem. Então nós tivemos muitas empresas lá no Pátria Amada Brasil, do governo anterior, onde elas só não fecharam por causa do programa do governo, que foi o Pronamp, onde as empresas não eram obrigadas a demitir os seus funcionários, porque o governo criou esse programa, onde o salário, onde a remuneração era bancada também ali pelo governo, um acordo ali com as empresas. Mas isso acontece com governos que é favorável ao liberalismo econômico, ao empreendedorismo, que é favorável ao empresariado, a quem produz as riquezas, a quem gera as condições, a quem gera o desenvolvimento, a quem gera as condições para um país fluir bem, Pois é quem gera as riquezas, quem produz, é o produtor, é o construtor, é o prestador de serviço, quem gera imposto para o governo e sustenta todas as outras áreas de um governo. Mas esse governo atual, os representantes dele parecem não pensar assim, pois eles têm falas aí em que eles dizem que os produtores rurais, o setor agro, os agroindustriais, eles são direitistas e fascistas, como que xingando, como que a reclamar de quem produz, fazendo fala sobre quem produz, chamando de fascista, chamando de, acusando de algo errado e pesando, por outro lado, através de imposto, através da burocracia. Então, quando o governo trabalha nesse sentido, com essa postura, aumentando o imposto, permitindo insegurança, nesse governo, desse partido, é onde existe o maior número de insegurança para o produtor rural, onde aumenta a frequência de invasões, de propriedades rurais através do movimento dos sem terra. Então, esse governo promove realmente essa retirada de capital, essas empresas sendo fechadas. Esse governo realmente promove isso. Tudo que é mais favorável ao setor empresariado foi criado no governo passado, nos governos capitalistas, nos governos liberais. Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica foi aprovada em 2019, que foi no governo passado. Então, o governo que realmente ajuda, que promove segurança, que promove as condições para o empresariado, para os produtores empregar seu capital, quando ele faz a parte dele, acontece, foi no caso do governo passado, onde a gente teve vários tipos de privatização, atraindo o investidor, o setor particular, o setor privado. Então, no governo passado, a gente tinha algum programa de governo que estimulava o investimento. Nós tivemos aprovado o marco do saneamento, que foram as condições para o setor privado investir no meio ambiente urbano, investir nas cidades, nos municípios, foram condições dadas ao setor privado para que ele investisse no saneamento básico das cidades, pavimentação, água, esgoto. Por quê? Porque os municípios não tinham condições de investir nessa área. Então, o setor privado investe e depois ele tem um retorno.
E a população, por sua vez, tem ali esses serviços atendidos, coisas que muitas vezes a população, os moradores pagam, né, através da conta d'água, de luz, ali uma taxa, mas esses serviços não existem. Então, com o setor privado investindo nisso aí, ele é obrigado a prestar esse serviço. Então, a população vai ter, já que o setor público não cuida, não tem condições de investir, né, em pavimentação, em esgotos, em água tratada, né, em tudo que é saneamento básico. Mas isso era característica do governo atual. Então, isso já ajudava, já atraía o empreendedor, né? Ele já sentia segurança, sentia que ali tinha um governo que permitia, né, aquele investidor, aquela pessoa colocar um projeto em prática, né, e ele tinha ali a expectativa do retorno. Mas com esse aqui que só aumenta a taxa, que dá condições agora para... Estão falando agora no marco em mudar o marco temporal, né, que é o território indígena atual. Pela última Constituição ficou estabelecido que 14% do território brasileiro está demarcado como território indígena. E tem partidos aí, principalmente os partidos de esquerda e outros aí, que querem modificar essa lei, talvez o STF vai modificar, para ampliar, para essas terras ser ampliada de acordo com a presença dos povos indígenas. Então, se existem povos indígenas, por exemplo, na zona rural, num espaço onde hoje existe fazenda, produção agrícola, setores agrícolas que estão ativos atualmente, se essa lei for aprovada, esses agricultores que hoje existem perderão suas terras para os índios. E aí, de acordo com o que querem modificar, pode chegar até 30% do território brasileiro, né, demarcado como reserva indígena, como território indígena, e de outros povos, né, que uma vez sendo atendido e demarcando essas terras como território indígena, muitos agricultores vão perder suas terras, talvez até cidades vão perder espaço ali para a reserva indígena. Mas isso, quem pensa assim, são governos comunistas, né? São pessoas comunistas que querem administrar e ter o controle da terra toda na mão do governo, porque essas terras não é dividida lotes ali para uma família de índio, para uma oca aqui, para uma tribo, e ali outras terras para outra. Ela fica no corpo só, mas elas são controladas pelos órgãos do governo, né? E o pior, muitas vezes existe a permissão de que seja estabelecido ONGs internacionais, ONGs que vão se estabelecer nessas áreas que são demarcadas como território indígenas, com segundos interesses, né? Pessoas, líderes internacionais aí querendo internacionalizar a Amazônia, por exemplo, querendo tomar posse do nosso território, querendo criar leis e determinar o que a gente tem que fazer com o nosso próprio território. Então, quanto mais terra demarcada como território indígena, é mais terra na mão do governo, monopolizando ali tudo, as terras na mão do governo. O governo está controlando. Se entrar um governo comunista que tem acordo com líderes internacionais aí que tem interesse em explorar a Amazônia, vai haver essa permissão e esses líderes vão explorar a Amazônia, nosso território. Então, o governo passado ele era mais rígido, né? Ele não permitia tantas ONGs, tantos investimentos, tantos patrocínios que vêm de fora, porque junto com o patrocínio vem também o interesse da exploração, né, da nossa riqueza aqui, por parte de pessoas por parte de líderes, né, governos, pessoas que não são patriotas, não são do Brasil e por isso não tem o real interesse de cuidar do nosso país, mas de explorar, né? Talvez vai cuidar junto, vamos internacionalizar a Amazônia, criar um órgão para cuidar de tudo, já com o interesse de quando for dividir e explorar também todo mundo junto. E aí, quanto mais terra na mão do governo, quanto mais empresas na mão do governo, sendo controlada pelo governo, mais monopoliza tudo, e existe menos concorrência, então existe menos empresas estabelecidas, ativas, e é isso, é o que está acontecendo agora. A gente vê aí claramente um governo comunista e as empresas vão se afastando, vão sentindo dificuldade, vão procurando um mercado melhor para investir seu capital.
Então essas 400 mil empresas justificam. Essas 400 mil empresas que fecharam, que saíram do Brasil, que deixaram de investir aqui, desempregando muitas pessoas e diminuindo a produção e a oferta aqui no nosso país, né, fazendo com que se eleve o preço daqueles produtos que elas vendiam, por exemplo, dos serviços que elas prestavam. Né? Então diminuiu a concorrência, diminuiu tudo que a gente precisava para desenvolver o nosso país. Elas não fecharam porque têm vontade de fazer isso, mas porque por uma medida preventiva, né, ao observar esse governo comunista que a gente vê aí. Então elas são prudentes e elas talvez retiram o seu capital, fica guardando ali na especulação, ou vai investir em outro mercado, em outro país, e é isso que está acontecendo com o nosso país. Né? Então, pode ver aí que muitas pessoas, muitos jornais falaram dessas 400 mil empresas já no primeiro semestre aqui, fechadas agora em 2023 aqui no nosso país, por conta desse governo comunista.